isso que Fritz falou, porque nós distribuímos entre os alunos da disciplina, os dias coordenarem as discussões, sabe? Então, cada dia um aluno foi dado para o professor que está fazendo a explanação, o não ficar preocupado com o chat, né? Porque a gente, às vezes, o chat complica a vida da gente, né? Porque a gente quer saber o que está falando no chat e a gente acaba interrompendo o pensamento. Então, nós ensinamos assim, né? Em comum acordo com os alunos, dia coordena, né? Toma a nota do chat para depois apresentar o professor palestrante, sabe? E hoje, então, está a cargo do Fritz, ele vai, então, você não precisa preocupar, porque com o que está perguntando, com o que está comentando, porque depois ele faz um resumo do que comentou e apresenta as perguntas de quem fez a pergunta pelo chat. Lógico que depois a gente abre também para as pessoas que não conseguiram colocar no chat, ou as pessoas que a partir do debate, despertou para algum outro tema, alguma outra pergunta, então a gente abre o microfone abre para todo mundo, o debate para todo, melhor dito, o debate para todo mundo participar. Mas os alunos, né, os que fazem parte da disciplina, eles são encarregados assim de ter mais leitura, né, sobre o tema, com a bibliografia que é dado, né, com todos os debates que são feitos, que foram realizados antes, certo? Bom, então eu vou só iniciar aqui, Lívia, só para dar uma introdução à gravação, porque cada gravação dessa está indo para o site do HCURB, né, do nosso grupo de pesquisa, para que todos tenham acesso aos debates. Né? A gente está gravando, está transformando e colocando no nosso canal do YouTube, do HCU, do nosso grupo lá, do grupo de pesquisa em História da Cidade, do Território e do Urbanismo. Bom, então, gente, para iniciar, né, eu vou só recordar aqui que nós vamos dar início ao ciclo de palestras, né, sobre redes urbanas no semiárido brasileiro. Esse ciclo de palestra tem como objetivo discutir as implicações e decorrências da produção do espaço, né, tanto seus processos como seus agentes, que interferem na reestruturação territorial e na transformação da paisagem, né, que surge aí resultante da formação de uma trama de cidades e suas interlândias, né, interconectadas e hierarquizadas, que é o que nós chamamos aí, então, de redes urbanas. Né? O ciclo foi uma sequência, né, de 9 palestras, hoje nós estamos na penúltima, né, nós estamos na 8ª, e cada palestra, cada sessão, né, contou com a presença de um estudioso no assunto. Esse evento, então, é promovido pelo Departamento de Arquitetura e pelos programas de pós-graduação em Estudos Urbanos Regionais, que é o PPUR, e em Arquitetura e Urbanismo, que é o PPGAU, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Hoje nós estamos aqui nesse 8º dia, né, hoje, 16/11, com a palestra A Dinâmica Urbano-Rural no Semiárido. E a palestrante, né, a professora Lívia Isabel Bezerra de Miranda, que é arquiteta, urbanista, da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande. Mas a professora Lívia, né, além de arquiteta e urbanista, eu acho que foi a única, né, dessa sequência,
não foi, Tamis? Fora a Tamis, que será a última, né? Sim. Foi a única arquiteta urbanista, mas ela tem mestrado, né, também, tem mestrado em geografia e doutorado em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, além de um estágio pós-doutoral em geografia na Universidade Federal também de Pernambuco. A gente tem uma trajetória mais ou menos parecida, né, Lívia? Eu também saí da arquitetura, fui para a geografia, tratei da questão urbana de várias formas. Bom, mas, enfim, ela é professora, né, associada do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, mas também é professora da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba, e é um programa interinstitucional, né, Lívia, que entra a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, se não me engano, depois você me corrija aí, que eu não entendi muito bem. É isso. Tá. É isso mesmo. Tá. E também ela atua no programa de pós-graduação em Geografia da UFPE. Ela é pesquisadora do CNPq em desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que é assim, né? DT, acho que é desenvolvimento tecnológico, e integra também o comitê gestor do INCT, e foi aí que eu acho que eu te conheci, né, Lívia? Acho que foi nos encontros do Observatório das Metrópoles, né? Que nós nos cruzamos aí pela primeira vez, porque eu também fazia parte do observatório, se não me engano, foi por aí, e coordena, e dentro do INCT, ela coordena o núcleo da Paraíba, o núcleo do Observatório das Metrópoles na Paraíba. Bom, como isso não fosse o suficiente, ela ainda tem um monte de coisa aqui, mas ainda integra a rede Moradia Assessoria da USP, em São Paulo, né, São Paulo, e da rede de cidades médias, que é o Recine, que é a rede de cidades médias. Aí que eu descobri que ela realmente dá assim várias frentes, né? E sobre o que ela tentando olhar, né, as contribuições que ela vai nos dar hoje, né? Eu vi que ela tem uma linha de pesquisa sobre planejamento em áreas de transição urbano-rural, né? E foi aí, Lívia, que eu acho que eu não sabia que você trabalhava com essa questão da relação urbano-rural, porque talvez por eu sempre te ver dentro da rede Metrópolis, né, do Observatório da Metrópolis, não sabia dessa outra face aí, né, de redes urbanas e bacias hidrográficas, um projeto de pesquisa aí que você coordena, além de que eu vi né, entre a sua produção, os artigos todos sobre essa questão da água, né, da questão hídrica, do saneamento, né, a questão dos recursos hídricos, né, urbano e saneamento, que eu vi as suas publicações, a sua produção científica vinculado a essa questão da bacia hidrográfica também, da bacia hidrográfica. Aí que eu descobri uma outra faceta sua, além de todas que eu já conhecia, viu, Lívia? Porque eu já conhecia várias coisas na área de interesse de habitação social, não sei o quê, tudo isso eu já conhecia. Mas aí acabei descobrindo, por essa palestra, uma série de outras entradas sua, né, nesses debates. E aí, então, depois disso, Lívia, eu não sei se você quer corrigir ou acrescentar alguma coisa, e eu passo, então, a palavra a você, te agradecendo mais uma vez ter aceito o convite e trazer aí o que você
estudou para a gente conhecer e contribuir para o nosso trabalho. Passo a palavra a você, Lívia. Muito obrigada, Ângela. Eu acho que todos esses caminhos e esses temas, eles vão se encontrando numa questão que eu acho que é transversal a todas essas entradas que Ângela aí reportou, que é a preocupação com o planejamento das cidades, com o planejamento urbano, né? Já no meu doutorado, eu, na época, trabalhava numa organização não governamental, numa ONG, que era a FASE, e a gente acompanhava os processos de revisão dos planos diretores participativos, e essa atividade ela se encontrou um pouco com uma das pesquisas do Observatório, que eu acho que a Ângela também participou, né, que avaliou 500 e tantos planos diretores participativos no Brasil. E aí, uma dificuldade, uma questão grande era como lidar com os pequenos e médios municípios nesse processo de planejamento, né? Então, já na minha tese, tinha uma preocupação, além muito que eu acho que é um tema bastante complexo, porque quando a gente vai lidar com esse tema, a gente tem que ser um pouco geógrafo e tentar articular diferentes escalas, né? Porque a gente não pode pensar o local municipal sem pensar o regional, principalmente quando a gente discute essas questões da relação urbano-rural. Então, já no meu doutorado, a minha preocupação era como é que a gente pode planejar essa transição entre urbano e rural, entre essas áreas de transição urbano-rurais. E o que eu escolhi para trazer aqui para vocês foram algumas reflexões a partir de alguns trabalhos mais recentes que eu tive a oportunidade de participar. Um deles é o trabalho da professora, o trabalho junto com a professora Tânia Bacelar, né, que chamou Tipologia das Ruralidades Brasileiras, que foi um estudo que, junto com o professor Jean Bitu também, e uma equipe grande, que foi feito para o IICA, para, nesse momento, apoiar o Ministério do Desenvolvimento Agrário na sua formulação de políticas nacionais para o território. Então, esse estudo ele trazia o desafio de pensar o território brasileiro a partir da sua diversidade. Então, eu achei que esse seria um tema interessante para trazer, já que vocês estão pensando, estão estudando bastante sobre o semiárido. Então, eu vou estruturar minha fala em dois momentos. Um primeiro, pensando a necessidade de rediscutir o urbano e o rural, né? A questão da cidade e campo, para pensar esse planejamento territorial, para pensar como a gente pode planejar essas cidades, e um segundo tema que seriam alguns aportes, né, de estudos que tentaram então responder a essas questões dessa diversidade territorial a partir do urbano e do rural no Brasil hoje. Então, trazer algumas questões para a gente pensar como é que a gente pode lidar com esses territórios hoje. Então, a primeira provocação que eu faço para vocês, ela está relacionada a esse mapinha que vocês estão vendo. Eu vi que vocês já tiveram, né, talvez, assim, como já é a penúltima palestra, então eu posso estar sendo repetitiva em algumas questões, mas eu acho que vale a pena chamar a atenção, né? Quando a gente pensa urbano e rural, quando a gente pensa pequeno, médio, grande município, metrópole, a gente precisa pensar que o Brasil é um país bastante diverso. E a gente tem uma tendência a diferenciar o espaço urbano do espaço rural a partir de distinções e oposições a esses espaços. E muito bem já colocou a professora Expósito, né, que hoje a gente não pode também, o professor Milton Santos, né, o próprio Harvey, né, e outros autores, né, que a gente não pode mais pensar urbano e rural em oposição. Mas a nossa legislação, desde 1938, ela define
o que é urbano e o que é rural no Brasil, a partir do decreto 311, que diz que urbano é tudo aquilo que está dentro de um perímetro urbano, e que rural é tudo que está fora desse perímetro urbano. Portanto, se a gente pegar um pequeno município, como, por exemplo, Cochixola, que é um pequeno município da Paraíba que tem 2.000 habitantes, Cochixola, apesar de ter dinâmicas e de uma grande parte, ou a maior parte da população que está empregada em atividades agrícolas, ela vai ter uma população urbana. Isso faz com que a gente comece a pensar esse lugar do urbano e do rural no Brasil de uma forma distorcida. O professor José L. da Veiga ele já dizia isso, né? Então, como vocês estão vendo aí no slide, tudo que está verde é área rural. E tudo que está em vermelhinho seria urbano. Então, se a gente for olhar do ponto de vista territorial, né, a gente vai ter muito mais o rural do que o urbano. Mas do ponto de vista da concentração populacional, todo esse verde ele vai concentrar, segundo as estatísticas mais recentes, muito pouco da população brasileira. Então, o censo de 2010 ele já dizia, né, que 70% dos municípios do país eles tinham menos de 20.000 habitantes, e 90% desses municípios eles tinham menos de 50.000 habitantes. Então, esse número, 50.000 habitantes, é um número estatisticamente muito importante para o Brasil, né? Porque a gente vai ter aí 90% dos municípios que têm menos de 50.000 habitantes, mas em 10% dos municípios eles concentram quase 80% da população brasileira. Então, quando a gente vai olhar esse urbano e esse rural, logicamente que politicamente, por ter pouca gente, esse rural ele é pouco considerado quando a gente vai pensar o planejamento das cidades. Então, aí se defende, né, a importância de se mudar essa visão e se jogar mais foco nas relações que fazem as complementariedades entre o urbano e o rural. Então, é mais importante do que a gente discutir se aquilo é urbano, se é urbano ou se é rural, é mais importante a gente entender quais são as dinâmicas que se articulam entre esses dois territórios e que vão, por isso, caracterizar como as pessoas ou como as políticas públicas devem ser e que políticas públicas devem ser territorializadas e com que intensidade, né? Então, o desafio que a gente tem quando a gente assume o compromisso de pensar esse tema das relações urbano e rurais, é o desafio de tentar traduzir as discussões conceituais, né, as definições que orientam principalmente a coleta e a sistematização de informações para a gente trabalhar com essa questão do urbano e do rural. Então, quem levantou primeiro essa tese, né, da estatística do Brasil, que é um pouco distorcida, foi o professor José L. da Veiga, né? A gente vai ver que, por exemplo, em outros países do mundo se define urbano e rural de uma maneira completamente diferente, né? Não especificamente pelo perímetro urbano, que é definido politicamente por uma gestão municipal, mas pelas dinâmicas e pelas concentrações e densidades populacionais. Isso a gente vai ver em grande parte dos países do mundo, né? Mas para a gente ir avançando, né? Então o Brasil se tornou, no século XX, uma das importantes nações industriais. E essa rápida industrialização, essa rápida urbanização, porque o Brasil passou, ela trouxe consequências que a gente estudou bastante, conhece e vai verificar
daqui para frente. Mas ela trouxe essa concentração urbana em grandes partes do território, principalmente na parte litorânea do nosso território, né? E a gente tem o urbano que, paralelamente a esse processo de urbanização, a gente tem um rural que se estruturou de duas formas, né? Uma forma que é aquele rural patronal, aquele rural que trabalha com a grande produção agropecuária, e a gente tem o rural familiar, que é aquele, né, aquele rural que alimenta o país, ao qual estão vinculadas grande parte das famílias e que convive sob tensão. Esses dois rurais no nosso território há muito tempo, não é isso? Bom, aqui eu trago esse outro slide para a gente conversar um pouco mais sobre essas questões, né? A professora Tânia Bacelar, ela diz, né, que hoje a gente tem um Brasil que é muito diverso e a gente tem uma urbanização que é uma urbanização completamente concentrada, diferente de outros países do mundo, por exemplo, como os países americanos. Então, tudo que vocês estão vendo nesse mapa aí, né, em marrom, são as nossas regiões metropolitanas. Vocês já devem ter discutido o conceito dessas regiões metropolitanas. A gente ainda tem aí em amarelinho uma outra denominação para o planejamento que se chama as regiões integradas de desenvolvimento econômico, que são as RIDs, né? Aí aqui a gente vai ter aqui a RID Brasília, aqui a rede Petrolina Juazeiro, né? Aqui a gente tem também a RID aqui no Piauí, né? Bom, em Teresina, mas a professora Tânia, ela levanta dois elementos que são muito importantes. Primeiro que existe uma dinâmica de cadeias produtivas do agronegócio que estão colocadas aqui em toda essa região que está achuriada aqui de verdinho claro, né? Aqui a gente tem uma dinâmica de uma agricultura que é muito pujante, que é o que faz o nosso país ter essa projeção internacional, que são as grandes exportações, né, que está aí, o agroetec, o agroetudo vem daí, e a gente tem, convivendo com isso, os baixos indicadores socioeconômicos. Então, o nosso processo de industrialização, seja na agricultura, seja fora da agricultura, ele vai trazer essa dicotomia entre as dinâmicas, né, produtivas e os baixos indicadores. Então, ela diz assim, o resultado da prioridade absoluta dada ao projeto de fazer do Brasil uma potência industrial, mesmo a qualquer custo social, e realizar a modernização conservadora do campo sobre o comando do agronegócio patronal. Então, esse é o resultado das dinâmicas que a gente tem hoje no país. Então, nessas áreas onde a gente tem a urbanização mais intensa, intensiva, dispersa, essas áreas elas vão consumindo os territórios rurais, vão esterilizando esses territórios rurais, vai mudando esses territórios rurais, e aí a gente tem que fazer uma aproximação de escala, né? Deixar de estudar a escala macro, a escala regional, para estudar a escala micro, a escala intraurbana e entender esses processos espaciais, como eles se dão. Mas também, sobre essas dinâmicas que vocês devem ter estudado aí, né? Porque eu vi que vocês tiveram uma aula sobre o REGIC e como essas dinâmicas e essa atração desses municípios vai acontecendo. Então, além dessas áreas metropolitanas, a professora Rosa Moura, ela também nos chama atenção
para um oposto dessa escala, né? Quando ela diz que grande parte, ou as principais metrópoles do país, elas têm se espraiado tanto que elas vão formando arranjos urbanos e regionais. Então, onde vocês estão vendo essas bolinhas azuis aqui, são arranjos urbanos regionais que vão submetendo os territórios de sua Interlândia a essas dinâmicas, né? E elas estão intrinsecamente relacionadas com as dinâmicas rurais que acontecem nesses territórios. Então, o professor Favaretto, por exemplo, lá da UFABC, né, ele aponta um perfil, uma mudança no perfil demográfico, né, tanto das áreas urbanas quanto das zonas rurais, porque a gente vai ter novos habitantes, tanto habitantes urbanos que estão adentrando os espaços rurais por suas novas dinâmicas, né? Por exemplo, por esse espraiamento da urbanização, a construção de condomínios fechados, a produção de turismo em áreas rurais, em antigas estâncias. Então, esse urbano ele adentra o rural, né, com grandes impactos, e, ao mesmo tempo, esse rural ele está no urbano a partir do momento que a gente observa que muitas pessoas, principalmente nessas bordas e nessas áreas de transição, ou nessas áreas da grande urbanização, elas têm um domicílio urbano, apesar de viverem ou de desenvolverem atividades agrícolas, né? Então, a gente tem também essas características que são importantes. Então, para a gente pensar urbano e rural, a gente tem que pensar a questão urbana, mas tem que pensar a questão agrária, a gente tem que pensar a questão regional e a gente tem que pensar também a questão ambiental em articulação entre essas diferentes escalas, né? Então, essa é uma segunda questão que eu trago para a gente conversar aqui. Então, quando a gente vai pensando, né, nessa diferenciação social e nessas relações cidade-campo, como eu tinha falado, é importante a gente entender as complementariedades, né? E isso é mais importante do que ver as diferenças, é compreender os papéis e os sentidos do que é urbano e do que é rural, e é compreender um em relação ao outro, ou seja, entender como é que essas dinâmicas se articulam no território e nos diferentes momentos da história. Bom, então, essa relação e essa articulação entre urbano e rural, né, ela tem aí um conjunto de interesses que são importantes da gente refletir, da gente pensar sobre esses interesses, né? Primeiro, eu destacaria esses interesses fundiários e imobiliários. Então, se a gente pensa do urbano para o rural, a gente vai ver que esses interesses fundiários e imobiliários eles vão estar muito relacionados à transformação contínua da terra rural em terra urbana, que é uma transformação real ou potencial que traz aí o lucro, né, para esses proprietários de terra sem fazer muita força. E a gente vê que as cidades elas vão cada vez mais se espraiando em função desses interesses desses agentes, que são principalmente os proprietários fundiários e os promotores imobiliários. E a gente vai estudando que o Estado está cada vez mais à mercê desses grupos, né? A ampliação nas formas de transporte e comunicação, lógico que o aumento da mobilidade, da conectividade, ela traz a integração espacial, mas o que a gente tem visto é que essa integração, ela é uma integração bastante seletiva e descontinuada. Por exemplo, todo esse processo de produção periférica, da habitação social que a gente
pôde assistir com Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver que esses conjuntos, eles vão penar, ou seja, as pessoas que estão aí nesses conjuntos, elas se ressentem da cidade que não foi até a periferia. Então, o conjunto chega na periferia, a oportunidade habitacional chega na periferia. A gente tem aí a esterilização de grandes áreas rurais, muitas vezes eram produtivas, mas produzir o empreendimento dá mais lucro, né? Mas não chegam as infraestruturas, não chegam os serviços, não chegam os comércios, não chega a estrada, né? Então, essa conectividade é outro elemento importante dessa relação urbano-rural nesse espaço contemporâneo. E o outro é o ritmo da prevalência das mudanças sobre as permanências. Então, já dizia o professor Pedro Abramo, né, que a gente tem hoje uma urbanização que ela é confusa, ela é ao mesmo tempo dispersa e ela é ao mesmo tempo difusa, né? Então, ficou assim, bem famosa essa discussão colocada pelo professor Pedro Abramo. E aí, né, já finalizando essa primeira parte, que eu acho que já falei bastante aqui, né? Então, o desafio para a apreensão, né, do regional, do urbano e do rural, eu separei aqui algumas questões que eu acho que são muito importantes para a gente pensar. Primeiro, um pouco reconhecimento que tanto os urbanistas quanto aqueles técnicos, né, agrônomos, os técnicos que trabalham, sociólogos rurais, e os técnicos que trabalham com desenvolvimento rural, né, tem pouco reconhecimento dessa diversidade do território nacional e dessas dinâmicas. Geralmente, os urbanistas pensam no urbano e, vamos chamar de os ruralistas, pensam nessa dinâmica rural sem pensar nessas complementariedades, né? As formas de aprender, ou seja, a natureza e as características das relações cidade e campo, elas reforçam essa dicotomia. Por exemplo, como a gente tem, né? No Brasil, hoje, a gente tem a população urbana, a gente tem a população rural, mas isso não quer dizer muita coisa do ponto de vista das dinâmicas urbano-rurais que acontecem. Então, é preciso a gente fazer um arranjo dessas estatísticas que existem para a gente aprender melhor como essas dinâmicas elas se materializam no território. A outra questão são análises focadas em aspectos econômicos, né, como os vetores da relação urbano-rural, em detrimento de outras, que são sociais, políticas, ideológicas. E aí, o pessoal que trabalha com a agricultura familiar se ressente muito disso, né? A gente tem poucas informações sistematizadas sobre isso, se comparado com as informações que a gente tem que estão relacionadas à questão da economia urbana, da economia rural. E a gente precisa superar os limites disciplinares e institucionais, que esses limites eles também dificultam, né, a apreensão dessas relações no território. Então, a gente vai... aqui eu trago para vocês um dos estudos, que foi um estudo feito, como eu já tinha falado no começo da aula, pelo IICA, que é o Instituto Interamericano para a Agricultura, né? Ele tem um escritório no Brasil, fica lá em Brasília. Então, ele montou uma equipe multidisciplinar e eu tive a oportunidade de participar dessa equipe, trabalhando nesse produto 4 aí, que é o rural, redimensionamento e tipologia regionalizada dos espaços rurais no Brasil. Mas esse estudo foi um estudo mais amplo, que ele tratou de pensar o conceito do rural como ele é visto em outros países, o rural e suas singularidades no Brasil, o rural e os aspectos jurídicos no Brasil e também as políticas públicas e ruralidades. Para cada um desses grupos, a gente tem um produto, esses produtos estão disponíveis num material que eu acho que está disponível aí para
na bibliografia que vocês tiveram, inclusive disponível para download, para quem se interessar em entender melhor essas discussões que a gente está fazendo. Então, nesse estudo da tipologia das ruralidades brasileiras, um elemento importante era entender, né, que o rural ele vai se expressar enquanto forma territorial da vida social. Então, a ideia desse estudo, em todos os seus 5 equipes, ela tinha em comum isso, romper com uma visão economicista do rural como um território da produção da agropecuária. Então, ele reconhecia, o estudo tentou visibilizar e dar a conhecer a interdependência entre os espaços rurais e as cidades, as suas complementariedades entre as atividades agrícolas e as outras ocupações que geram renda no mundo rural, como, por exemplo, a pluratividade, né? A variabilidade dos traços distintivos entre os espaços rurais, quer dizer que nem todo, quando a gente fala o rural, num país diverso como o Brasil, a gente está falando de diferentes ruralidades, né? Por exemplo, a ruralidade, quando a gente trata do semiárido, ela vai ser diferente da ruralidade quando a gente trata da região amazônica, que é bastante diferente da ruralidade quando a gente trata dos pampas ou da região sudeste do país, que teve um outro tipo de dinâmica histórica de construção desses espaços rurais. Então, entender essa diversidade é muito importante para a gente entender essas complementariedades. E cresce a integração das zonas rurais aos mercados, né? Essa integração ela é crescente, principalmente quando a gente vê essa dinâmica, tanto que se expressa nesse rural mais do agronegócio, como nesse rural familiar, né? Bom, e aqui a gente tem um dos primeiros resultados dessa pesquisa que eu acho que é importante trazer para vocês, né? A primeira coisa que a gente fez foi um estudo, né, para identificar o que era que a gente, a partir das metodologias que a gente tem em outros países, como a gente podia sistematizar essas metodologias e aplicar a partir das variáveis e dos indicadores e das informações que a gente tem no IBGE, e aí como é que a gente poderia entender esse urbano e esse rural no Brasil. Então, a gente utilizou aqui algumas variáveis, né? Entre essas variáveis, eu vou destacar uma primeira variável, que foi a classificatória, né? Que são a população em habitat rural, e a gente fez uma reprogramação dos dados do IBGE, a gente juntou os dados do IBGE dos distritos sede e das vilas, né? E a gente separou, então, a população que não estava nos distritos sedes, nas vilas, e a gente pegou, então, essa variável, né, que foi uma classificatória, primeira populacional, depois a gente pegou uma segunda variável, que foi uma variável de ajuste, né, que foi o padrão do valor agregado da produção agropecuária total da produção agropecuária no total do valor da produção agropecuária. Então, aquele percentual da produção agropecuária agregado que estava no valor total da produção agropecuária. Então, esse segundo procedimento passou para a gente também diferenciar um pouco aqueles municípios que tinham mais ou menos população urbana, mas a participação dessa agropecuária na produção total do município.
E aí a gente viu também, né, para a maioria dos municípios que foram classificados como essencialmente ou relativamente rural, a gente viu a distância, a cidade mais próxima que esse município tinha, para a gente entender se esse município ele estava isolado ou se era um município que se comunicava com outros municípios. Por que que a gente fez isso? Porque em um estudo anterior que a gente já tinha feito lá nos anos 2000 e baixo, junto com a professora Tânia e com o professor Jambitu, a gente já tinha entendido que os pequenos e médios municípios eles têm um comportamento muito diferente nesse território diverso que é o Brasil. Porque vocês imaginem, um município que está, por exemplo, aqui na região amazônica, né? É um município que ele se comunica com muita dificuldade com outro município. Então, quando a gente vai pensar o planejamento, quando a gente vai pensar como colocar equipamentos nesses municípios, logicamente que a gente tem que pensar de uma maneira diferente do que a gente pensa numa região bastante concentrada como é essa região do litoral brasileiro. Então, a gente chegou a uma classificação, né, de 6 tipos. Aqueles municípios que são essencialmente rurais e que são isolados, porque esses municípios eles precisam de uma atenção muito maior. Aqueles municípios que são essencialmente rurais e que são próximos. Então, o que é que vocês vão observar? Esse verdinho claro e esse verdinho escuro, a gente vai observar que na região amazônica a gente tem uma predominância muito grande de municípios que são essencialmente rurais e isolados, mas a gente vai ver isso também no centro-oeste. E aqui um pouco no nordeste, né? Principalmente aqui na região do Maranhão e do Piauí. E a gente vai ter essencialmente rurais, ou seja, municípios que têm uma dinâmica fortemente rural, mas que são próximos de outros municípios. Então, por exemplo, se vocês pegarem esse verdinho claro e vocês forem observar, vocês vão ver que esses municípios que são próximos de outros municípios, eles vão ter mais facilidade, né, de encontrar outro município para desenvolver as suas atividades ou as suas dependências, né? A gente tem um segundo grupo, que são os municípios que são relativamente rurais e que são isolados. Esse vocês estão vendo num amarelinho mais escuro. E os municípios que são relativamente rurais, mas que são próximos. Aí vocês estão vendo que é o que caracteriza muito o nosso semiárido, né? Uma quantidade muito grande de municípios que estão muito próximos. A gente vai ver isso no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, aqui no sertão da Bahia, no Piauí. Então, a gente vai ver essa manchinha, né, mais clara de azul, ou seja, municípios que têm características relativamente rurais, ou seja, esse rural ele não é tão forte, né? Aí a gente também caracteriza muito os serviços, né? E a gente vai ter o terceiro grupo, que são aqueles municípios urbanos que são metrópoles ou capitais regionais, como vocês já viram uma aula do Regi, que eu acho que não precisa aqui explicar, né? E que são aquele urbano metropolitano. Então, aquele urbano que é metrópole, aquele urbano que mais metropolitano, onde que a gente está vendo aí nessas cores vermelhas. Então, se a gente for observar esses dados e a gente for computar esses dados, o que é que a gente vai observar? Que no Brasil, esse essencialmente rural isolado e essencialmente rural próximo, ele vai ter um percentual total de mais de 20% da nossa população. Ou seja, isso já desmistifica aquele número de que a gente tem uma população, o Brasil, 95% da nossa população é urbana, né? Esse número, ele não aparece
quando a gente faz esse arranjo estatístico, porque quase 20% da nossa população, ela vive em municípios que são essencialmente rurais, ou seja, que a sua população vive de alguma forma da agricultura. Né? Sejam municípios que estão próximos de outros municípios, ou sejam municípios que estão isolados. A gente tem aqui mais 17%, né, da população que vive em municípios que são relativamente rurais, próximos ou isolados, né? E aí a gente vai ver que esses dois números somados, a gente vai ter aqui um número de 36% da população que vive em áreas que são fortemente relacionadas ao mundo rural, né? Então, esse número, inclusive, é muito próximo do que o José L. da Veiga ele fez naquele seu livro, né, As Cidades Invisíveis, traz um número muito parecido com esse. Então, a gente tem aqui que 70% da população ela vive, então, nessas áreas que são vermelhas, que são urbano, né, urbano acentuando as metrópoles e capitais regionais, e o urbano, né, das metrópoles e das capitais regionais. Se a gente for olhar esse número, né, por outras estatísticas, a gente vai ver que a proporção do número de municípios no Brasil que tem a área total por classe de município, a gente vai ver que essa primeira classe, né, é uma classe, o rural é essencialmente rural isolado e o essencialmente rural próximo, né, são as classes onde a gente vai ter a maior área, né? E aqui a gente tem a maior proporção do número de municípios, a gente vai ter aqui nesse essencialmente rural próximo, né? Então, aqui a gente tem em vermelhinho a população e aqui a gente tem o percentual de municípios. E aqui é o contrário, a gente tem a área total em verde, né, e o percentual de municípios em cinza. Bom, então esse foi o primeiro produto desse estudo. Eu vou correr um pouquinho mais para a gente já ir finalizando. Aqui o segundo produto desse estudo que eu quero mostrar para vocês, né? Esse segundo produto do estudo, ele vai mostrar, se tentou então entender, a gente já entendeu como o território brasileiro se caracteriza como a predominância, onde estão essas pessoas, essa população rural e essa população urbana. Mas a gente queria entender que tipologias de espaços rurais a gente poderia encontrar nesse território brasileiro. Então, a gente partiu, a divisão de partida desses territórios, reconhecendo que quando a gente trata do rural, a gente trata da natureza e dessa aproximação com a natureza. Então, a primeira divisão de partida foram os biomas brasileiros, né? Dada a importância da dimensão desses biomas nas práticas sociais historicamente desenvolvidas pelas ruralidades. Então, aqui a gente tem os nossos 6 biomas, né? O bioma amazônico, a caatinga, o cerrado, a mata atlântica e os pampas, e a gente criou aqui 2 áreas importantes para o nosso estudo. Uma foi essa região litorânea, que a gente fez um reconhecimento de todos os municípios litorâneos, porque a gente entende que nessa região, do ponto de vista do rural ou das ruralidades, a gente tem a atividade da pesca, né, que é muito importante, e a gente separou aqui todos os grandes urbanos, ou seja, aquilo que foi reconhecido pelo IBGE como uma aglomeração urbana. Então, o que é que a gente vai ver aqui no bioma do semiárido? Que a gente tem poucas aglomerações urbanas e a gente vai ter um conjunto muito grande de pequenos
municípios, né, nessa região. Essa é a primeira questão importante. Bom, ao fazer esse reconhecimento dessa diversidade, a gente criou uma tabela com dimensões e atributos para a gente entender essa diversidade. E a gente trabalhou com 3 grandes dimensões, que foram o habitat, o trabalho e as condições de vida, e as dinâmicas recentes que vêm acontecendo nesse território. A gente teve uma inspiração naquele trabalho, né, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que tinha sido feita pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico, né, para apoiar o PPA estadual, e a gente se embasou bastante naquilo, porque tem um resultado muito interessante para o Brasil, e a gente tentou atribuir algumas outras variáveis a essas dimensões. Então, essas 3 dimensões. A dimensão do trabalho e das condições de vida a gente separou em 2, né? E a gente procurou ver informações que a gente foi buscar no IBGE, foi buscar nos ministérios, foi buscar onde a gente conseguiu informação, mas essas informações elas tinham que ter dois atributos principais. Primeiro, elas tinham que estar disponíveis para todo o Brasil. Então, não adiantava eu ter uma rica informação sobre, por exemplo, pesca, se eu não tinha isso para todo o território que estava sendo estudado. Então, não adiantava eu ter uma rica informação sobre determinada política se eu não tinha isso para todos os territórios do país. Então, a gente, aqui, eu não vou detalhar, porque vocês, se quiserem ver mais detalhadamente cada uma dessas dimensões, vocês podem ver mais detalhadamente o estudo, mas a gente, por exemplo, eu posso destacar aqui algumas coisas que são importantes, por exemplo, a estrutura ocupacional e a estrutura fundiária, a relação entre a agricultura familiar e a agricultura patronal, a densidade da população em áreas rurais, a relação entre migrantes e naturais, porque a gente entendia que toda aquela região centro-oeste do país é uma região onde a gente tem uma população migrante muito grande, né, que chega para se ocupar da produção agropecuária nessas regiões. Bom, e aí a gente teve como resultado essa tipologia, onde a gente tem, né, 19 tipos 19 tipologias que a gente chamou, né, de tipologias da ruralidade. Entre esses 19 tipos, eu vou conversar mais detalhadamente com vocês sobre esses tipos vermelhinhos que estão aí, né? Por quê? Porque esses tipos vermelhinhos são os tipos que a gente encontrou na região semiárida. Então, para vocês entenderem esse mapa, né, as cores, elas representam aqueles biomas de entrada que a gente foi observando. Então, o verde o bioma amazônico, aqui o vermelho é a caatinga, né, e por aí vai. E as tonalidades mais ou menos intensas em cada um desses biomas significam a densidade de população em habitat rural. E essa densidade ela vai variar de 0,5 mais ou menos, que foi a menor densidade que a gente encontrou no tipo do Pantanal, até 31, mais ou menos, 32% que a gente foi encontrar no tipo daqui da Mata Atlântica do Nordeste Canavieiro. Então, aqui é onde a gente encontra as maiores densidades de população em habitat rural. Vocês sabem que aqui os municípios são menores também, né? E aqui onde a gente encontra as menores densidades. Então, que vocês vão ter aqui um pedacinho, né, do Maranhão e do Piauí. Bom, os tipos eles receberam denominações diferentes e a cada um desses tipos a gente atribuiu também um número, né? E a gente vai ver
um pouco mais sobre esses tipos. Por exemplo, aqui na região, nessa região aqui semiárida, a gente vai ter, deixa eu passar aqui, a gente vai ter o tipo 13, 36, 9 e 10, que são os números de territórios rurais que a gente vai ter nesse tipo, que são os 20, 21, 22 e 23, né, nessa região aqui semiárida, né? A gente vai ter aqui as principais, né, as principais cidades dessa região semiárida. Eu destaco aqui, a gente vai ter Teresina, a gente vai ter a região de Sobral, Mossoró, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Caruaru, Petrolina, a RIB, né, Petrolina, Juazeiro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, são as principais cidades que a gente tem nessa região. E esse tipo 20, que é o tipo mais escuro que a gente tem aqui, são cidades que estão na região da Caatinga, né, do Agreste de Natal e até Feira de Santana. Nessa região ela se caracteriza pelos pequenos municípios, também uma região que a gente sabe que foi uma região bastante produtora de algodão, e aí a gente pode, para resgatar todo esse processo histórico em todas essas regiões, a gente fez um trabalho a partir da enciclopédia dos municípios. Então, vocês vão encontrar um banco de dados na enciclopédia dos municípios, colocando quais são os principais marcos, né, desse processo de transformação urbana nessas cidades, que não dá para a gente colocar aqui mais detalhadamente, né? Aqui a gente tem, onde tem esse vermelho todo, as caatingas, os sertões do norte, as áreas úmidas de altitudes irrigadas e os cocais do Piauí, onde a gente vai ter também dinâmicas que são territoriais, que são dinâmicas bastante diferentes, onde a gente tem esse verdinho, ou esse rosinha aqui mais claro, né? O coração aqui que a gente está vendo o semiárido, a gente vai ter as caatingas, né? O sertão norte-oriental e a área com maior aridez, né? Então, é a área mais árida, mais sofrida do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E o 21, a gente vai ter aqui os sertões do sul. Aqui vocês têm, já para ir finalizando, que eu disse que ia falar 40, 50 minutos, já estou falando há quase uma hora, né? Então, aqui vocês têm essas duas publicações, onde vocês vão poder detalhar. Esse volume 21, né? Vocês vão ver as concepções de ruralidade, como se distingue o rural e o urbano no mundo, todo o levantamento da legislação e das políticas sobre os territórios rurais. E aqui, nesse volume 22, vocês têm o detalhamento desses dois estudos, que foram os estudos que eu participei mais diretamente, e que trazem essas caracterizações. Para que essas caracterizações elas serão importantes para a gente, né? Porque quando a gente pensa o urbano, quando a gente pensa o rural, entender essas dinâmicas, como eu tinha dito lá no começo da aula, elas são muito importantes. Um outro terceiro produto desse conjunto de estudos, eu trago aqui para vocês, não vai dar tempo de detalhar, mas a gente chegou a espacializar dentro dessas tipologias das ruralidades, como se comportavam alguns indicadores e variáveis a partir do IBGE, agregados por essas tipologias. Então, aqui, por exemplo, onde são as áreas onde você tem uma forte imigração rural recente, de onde as pessoas saíram para onde as pessoas foram. Então, vocês vejam que dessa região semiárida da gente, as pessoas saíram para a região centro-oeste e também aqui da região sul e sudeste, né? Elas vieram para o centro-oeste. A gente vai observar aqui o Brasil rural da mais alta escolarização, como a gente já sabia, né? O Brasil, você tem, isso já aparece desde aqueles estudos lá
feitos pelo Ministério da Economia, né? O Brasil da menor escolaridade está aqui da cintura para cima do Brasil, e o Brasil da maior escolaridade está aqui da cintura para baixo. Aqui a gente está vendo o percentual da população residente em habitat rural. Então, ó, vejam como no nosso semiárido é importante a gente destacar como a população ela vive em habitat rural, predominantemente, né? Então, é importantíssimo, quando a gente pensa no planejamento, pensar, né, e como é que a gente vai promover políticas públicas para essa população. O percentual da área de estabelecimentos da agricultura familiar sobre o total do percentual da área de estabelecimentos totais, né? Então, a gente vai ver, ó, uma concentração grande aqui no sul, mas também na região norte e também no nosso semiárido. Então, isso é uma questão outra importantíssima, né? Que é o semiárido é uma região produtora de agricultura familiar, apesar de todas as adversidades climáticas que a gente tem, né? O percentual de pessoas ocupadas em habitat rural e em atividades agropecuárias. Mais uma vez, a gente vai ver que tem aqui alguns bolsões, né, principalmente nessa região que é os sertões do sul, né, como a gente chamou. Aqui o percentual de pessoas ocupadas em habitat urbano, mas em atividades agropecuárias, florestais e pescas. Então, a gente vai ver como aquela ideia de urbano e rural aqui, ela se dissolve, né? Porque o mapa é mais ou menos o mesmo do percentual de pessoas ocupadas em atividades rurais. A participação do valor agregado agropecuário no valor agregado total. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem, nessa região semiárida, muita gente ocupada, mas uma fraca participação do valor agregado agropecuário, né? E a gente vai ver que a forte participação ela vai se dar, então, em outras regiões do país, o que é uma questão importante, né? Aqui a gente vai ver o Brasil rural com muitas motocicletas, né? Mas tudo isso do censo de 2010, a gente esperava poder ter refeito esses dados a partir do novo censo, que não aconteceu. Quem sabe a gente consegue no futuro, né? Bom, e aí a gente vai, para a gente finalizar, para fechar mesmo, eu queria só trazer para vocês rapidamente que depois desse estudo da gente, foi feito um estudo pelo IBGE. Esse estudo está disponível no site do IBGE, chamado Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos do Brasil, né? Uma primeira aproximação, onde, a partir de imagens de satélite, o IBGE, junto com alguns indicadores e variáveis, mas principalmente a partir da leitura de imagem de satélite, né, que eles fizeram uma malha de 1 quilômetro por 1 quilômetro, e e as células foram classificadas como áreas de ocupação densa, quando elas tinham uma densidade de população maior do que 300 habitantes por quilômetro quadrado, e de população superior a 3.000 habitantes, né? Então, os municípios eles foram classificados a partir dessa participação da população, ou seja, vocês vejam, a gente fez um estudo a partir de dados estatísticos, e eles fizeram um estudo a partir da leitura de imagens satélites associados a esses dados estatísticos. Então, a gente tem uma informação muito semelhante, né? Foram cruzadas informações de tamanho de população e grau de urbanização e remotidão, e a gente tem um número, né, um resultado, que é um número muito parecido com o número que a gente encontrou no outro estudo. Então, eles encontraram aí unidades populacionais que apresentavam mais de 75% da população residente em áreas de ocupação densa e alto grau de urbanização, unidades populacionais que apresentaram populações entre 50% e 75%
por cento da população residente em áreas de ocupação densas e moderado grau de ocupação, que é esse laranjado, e o vermelho são as unidades populacionais que apresentaram menos de 50% da população em áreas de população densa e baixo grau de urbanização, ao contrário. Então, o vermelho é o primeiro e o verdinho é o baixo grau, né? E aí vocês vão vendo que eles chegaram aqui a um Brasil que tinha um índice de localização, né, adjacente, onde os municípios, onde você consegue ter uma aproximação entre as sedes municipais, e um Brasil remoto, onde vocês têm, então, as sedes municipais muito distantes, né? E aí vocês vão encontrando essa nova classificação de uma tipologia rural que o IBGE traz para a gente, né? Que aí essa tipologia rural ela vai ter muita semelhança, né, com essas informações que a gente trouxe aqui para vocês. Então, vocês vão encontrar aqui, a partir desses estudos, o rural mais remoto e o rural mais urbanizado, numa gradação de 4 escalas. E por fim, para a gente fechar mesmo, que eu já gastei aí um tempão, né? Deixar esses 40 minutos que a gente ainda tem para as considerações e discussões, eu queria trazer de volta essas 4 questões, né? Que o urbano e o rural, eles devem ser vistos de forma integrada e que estão profundamente articulados, mesmo nas áreas onde a gente tem o grande urbano, o urbano metropolitano, a gente vai ter essa interdependência importante para a gente considerar. Essas classificações, elas são essenciais para a elaboração e para o monitoramento de políticas públicas e de estudos que tratam da questão urbana e da questão rural de uma maneira integrada. É importante explicitar a diversidade das áreas rurais, porque o rural brasileiro, assim como o urbano brasileiro, eles são muito diversos, e essas classificações, esses estudos, eles revelam essa diversidade, né? E é importante uma abordagem multiescalar, né, para a gente classificar o urbano e rural, assim como para identificar as paisagens rurais, as áreas rurais, as áreas urbanas e as paisagens urbanas. Então, é preciso que não só a academia e a universidade ela reconheça essa diversidade, mas é importante que essa diversidade ela também seja reconhecida pelos construtores de políticas, pelos formuladores de políticas, então os estados, os governos estaduais, os governos municipais. Esses estudos, eles tinham sido, eles foram importantes, né? Por exemplo, a gente estava, esse estudo, ele é um estudo que aconteceu durante o governo Lula, o governo Dilma, mas hoje a gente não tem mais nem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Quanto mais a gente ter estudos que estejam preocupados com essa diversidade. A gente não tem também mais o Ministério das Cidades, a gente não tem mais as conferências das cidades. Então, todo o sistema de planejamento e gestão das cidades, ele foi praticamente desintegrado nesse modelo. Então, é com essas questões que eu deixo aqui para vocês, e fico aqui à disposição para a gente poder continuar a nossa conversa. Me desculpem, eu disse até, mas eu vou falar 40 minutos e eu falei, foi muito. Estou vendo aqui pelo horário, estou vendo aqui que eu falei mais de 1 hora. Não tem problema não, Lívia. Não tem problema não, Excelente. passar o tempo. Isso é o de menos aqui. O importante é tudo que você nos apresentou aí. Você disse que nós não temos mais, mas nós vamos ter, né? Nós estamos preparando para quando o carnaval chegar, né? E preparando para quando o carnaval chegar que a gente está estudando, que a gente está preparando as nossas pesquisas para
justamente ter um volume aí de conhecimento para poder ajudar e contribuir para as políticas públicas, né, que é o nosso objetivo final, né? E eu acho que foi muito interessante tudo isso que você nos trouxe aí, esses dados. É isso, não temos agora, mas vamos ter daqui para frente. Já tivemos e vamos ter ainda, né? Certamente. Então, aí eu falo, e eu agradeço. Então, eu passo agora ao pessoal, né, a Fritz, aí, se ele tiver já alguma coisa organizada, sistematizada, ou abrimos aí para os debates. Certo? Eu gostaria de agradecer, foi muito esclarecedor e muito importante essa palestra, que trouxe uma visão de Brasil que muitas vezes a gente sabe que é verdade, mas a gente não tem os dados, e agora foram apresentados os dados. E eu me lembrei de um livro que foi publicado ainda no final do século passado, mais ou menos final da década de 90, que era de um jornalista, não era de nenhum grande pesquisador ou cientista, mas um jornalista. Ele escreveu um livro, eu me esqueci agora o nome dele, O Brasil é menos urbano do que se pensa, né? E ele traz essa reflexão de que a gente tem uma visão de que o Brasil seria um país urbano, mas, na verdade, pela estatística que a senhora apresentou aí, que eu acredito que seja absolutamente correta, nós somos muito mais rural do que urbano, né? Então, com isso vem duas questões que eu gostaria de colocar para a senhora, para iniciar esse nosso debate e estimular os colegas a fazerem suas questões. A primeira seria, né, essa ruralidade, ela está presente também nas regiões metropolitanas. Na sua pesquisa, a senhora conseguiu enxergar um certo ar de ruralidade nas regiões metropolitanas? Eu falo isso também porque, na minha experiência, visitando regiões metropolitanas, a gente percebe que entre um aglomerado urbano e outro, muitas vezes nas regiões ditas metropolitanas, ou mesmo naqueles centros, meu Deus, fugiu agora a palavra, aquelas regiões integradas, né? Que a gente percebe uma vasta área intercalada nas regiões urbanas de atividade rural. Então, por isso eu faço essa questão. E uma outra questão surgiu quando a senhora falou a respeito do isolamento rural e até isolamento urbano. E aí eu fiz uma reflexão aqui: não seria esse isolamento em função da falta de uma infraestrutura, principalmente da logística de transporte, que permita a troca, o intercâmbio de pessoas e mercadorias entre diversas cidades e até mesmo regiões? Então, eu queria colocar essas duas questões para a senhora fazer uma reflexão aqui junto com os colegas sobre essa questão. Obrigada pelas questões muito importantes, muito pertinentes, né? Primeiro, eu diria que o Brasil, sim, ele é territorialmente mais rural do que urbano, mas a população ela está mais concentrada nos grandes urbanos. Então, 75% da população brasileira ela está concentrada nas grandes regiões urbanas, nas aglomerações urbanas, como diz o IBGE. Mas 75% não é 95%, né? Então, isso é que é importante da gente entender. Então, é como diz o professor Zé Eli da Veiga, né? O Brasil, e também eu acho que ele viu essa informação aí do jornalista que você está falando, que eu também não conhecia, né? O Brasil ele é realmente menos urbano do que parece. A Thaís acabou de trazer aqui. O nome do livro é O Brasil é Menos Urbano do que se calcula. Exatamente. Do José Eli da Veiga. Da Veiga. Isso. Então, territorialmente, o Brasil é mais rural.
mas a população concentradamente ainda se encontra nos territórios urbanos. Né? E nas regiões metropolitanas, eu tive a oportunidade de, lá em 2008, quando eu fiz o meu doutorado, eu trabalhei a região metropolitana do Recife e pude constatar que a região metropolitana do Recife é uma região bastante densa, né, uma metrópole, mas a gente vai encontrar, sim, territórios rurais, e esses territórios rurais eles vão ter diferentes características, como a gente vai ver, que estão muito relacionadas a essa dinâmica que também está relacionada à natureza, né? E ao desenvolvimento que se deu a partir dessa natureza. Então, por exemplo, na minha região, que eu estudei mais detalhadamente, esse rural ele estava muito vinculado ao processo da cana-de-açúcar, porque nessa região da Mata Atlântica e do litoral, a gente sabe que a cana-de-açúcar foi a principal forma de produção, né, agrícola durante muito tempo nesses lugares. Então, por exemplo, você vai ter cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo, condomínios fechados, o Alphaville Francisco Brenan, dentro do perímetro urbano do Recife, que nem tem mais área rural, porque o perímetro urbano do Recife coincide com o perímetro do município, mas você tem uma grande propriedade lá, que é a propriedade dos Brenan, que tem mais de 100 hectares, né? E que, em grande parte dessa propriedade, você tem ainda produção açucareira. Como você tem outros municípios que fazem parte da região metropolitana, como, por exemplo, Paulista, Abreu e Lima, que foram municípios que foram objeto do processo de industrialização, receberam as indústrias lá nos anos 70 e 80 e os condomínios e os conjuntos habitacionais, mas parte desses municípios ainda são municípios de pequenas propriedades agrícolas, que hoje eram sítios que se transformaram em granjas, sítios de recreio, e hoje estão se transformando em condomínios fechados, né? Então, você tem essa transformação ali naquela região. Mas isso eu estou falando de uma região que está próxima do litoral. Convido vocês a pensarem, por exemplo, num município como São Félix do Xingu, lá na região norte do país. É um município que vai ter 30 mil habitantes, mas que é o maior município do Brasil. A área do município é igual à área do estado da Paraíba todo. Enquanto no estado da Paraíba a gente tem 250 e tantos municípios, São Félix do Xingu é um município que tem a mesma dimensão territorial e tem 20 mil pessoas morando nesse município. Então, observem que essa dimensão territorial vai fazer com que essas pessoas elas estejam mais isoladas do seu município vizinho do que em outras regiões do país. Por exemplo, se eu tenho no mesmo território 200 municípios, eles vão facilmente se comunicar. Então, isso está relacionado a esse seu raciocínio, a essa questão do isolamento, como é importante mesmo a gente discutir, pensar sobre as regiões do país que estão mais isoladas. A gente viu que, por exemplo, aí no seu estado, no Piauí, tem uma região em que os municípios eles estão mais isolados dos outros porque não tem infraestrutura, principalmente viária, né? Exato, exato. E principalmente em uma região de grande produção agrícola e sofre com problemas gravíssimos da falta de infraestrutura de transporte. Exatamente. Estão isolados por falta de uma estrutura de transporte. Exatamente. Impressionante. Tem municípios aqui do Piauí que, para mim chegar nele, eu tenho que ir para o Maranhão para chegar nele, porque eu não consigo ir pelo Piauí. Exatamente. Então, vejam que políticas são muito diferentes para essas condições no território. E a gente ainda tem que lembrar de uma coisa em relação a essa questão da mobilidade e do transporte, é que a atribuição para construir estradas vicinais municipais é do município. Então, quem tem que ligar a zona rural à sede é o município, mas o município nem tem capacidades, esses pequenos e médios municípios, nem tem capacidades institucionais instaladas
e muitas vezes não tem recursos que possam promover esse tipo de estrada. Muitas vezes, como a gente tem visto, grande parte dos recursos municipais ficam concentradas na sede do município, e agora a gente tem visto mais ainda para viabilizar grandes empreendimentos imobiliários, né? Então, se você cria um condomínio fechado, a estrada chega lá em 5 minutos, mas se você tem um distrito lá na zona rural, a estrada não chega lá nunca. Quando você tem sítios ou pequenas comunidades rurais, elas têm uma dificuldade muito grande de ter essa infraestrutura de transporte. Geralmente, a estrada que chega lá é uma estrada vicinal, em época de chuva ninguém passa, né? Não sei que seja por Exatamente. cavalo, né? Então, essa situação que eu venho observando, que esses isolamentos, eles estão muito ligados à questão da infraestrutura, à logística de transporte propriamente dita, né? Quando você tem, e também pela desarticulação de alguns modelos de transporte, por exemplo, não se vê mais hoje o transporte fluvial acontecendo da forma como acontecia, por exemplo, no período colonial, onde você não tinha muitas opções, né? E aí a gente percebe que há uma, digamos assim, uma falha nesse planejamento mais macro da situação. Eu gostei que a senhora falou bastante do Piauí. Fico assim muito lisonjeado com isso. Bem, pessoal, estou aguardando aqui as perguntas, abri aqui para os colegas. Opa, a Tamis abriu a fila aí. Tamis, com a palavra. Professora Lívia, muito obrigada pela disponibilidade, muito legal, muito bacana. Depois dessa palestra, a minha cabeça fez isso, ó, abriu assim para o mundo rural, só você vendo. O interesse agora o interesse do meu pós-doutorado é por cidades pequenas. E agora que entrou esse tema, né, a transição entre rural e urbano, aí é que me fascina. Que coisa boa. Né? Eu fiquei só com uma duvidazinha, para todo o tempo você falando é comunicado, não é comunicado, é conectado, não é conectado. Eu queria saber se qual metodologia vocês adotaram, né, no ICCAA, né, ICCAA, para que variáveis vocês analisam ou analisaram, ou se tomou como partida alguma outra metodologia já estudada, do que vem a ser conexão entre a zona rural e a zona urbana. Fiquei com isso na cabeça. ICA, obrigada. Não, a gente estudou 2 aspectos. O primeiro aspecto é a distância que a gente foi estudar entre a sede de um município até encontrar outra sede de outro município. Então, a gente... eu sei que esse foi um estudo que hoje ele pode ser mais bem detalhado com os meios técnicos e informacionais que a gente tem, mas a gente usou uma linha reta da sede de um município até ele encontrar a sede de outro município, para ver se esses municípios eles estavam distantes ou próximos. Então, o que a gente entende? Que quando essa sede de um município está muito distante da sede de outro município, e a gente chegou na região amazônica a ter municípios que estavam 100 quilômetros distantes da sede de outro município. Ou seja, você anda 100 quilômetros e não acha um outro município. Então, esse município ele está completamente desconectado do seu entorno. Isso a gente está olhando na escala regional. O que é que a gente viu na região mais litorânea do Brasil? Sim. Que essa conexão ela existe porque os municípios estão com suas sedes muito próximas. Então, você encontra logo outro município, né, onde você pode buscar equipamentos, serviços, etc. Então, um elemento foi esse, para ver o isolamento do município em relação à sua interlândia. É o isolamento físico mesmo desse município. E quando a gente fala dessas conexões intraurbanas, aí, no caso da pesquisa, como ela trabalha numa escala intermediária entre o regional e o local, a gente não
fez essa mudança, mas esse estudo. Mas no estudo do IBGE, esse último estudo aí que o IBGE, eles trabalham por pixel, eles trabalham pela imagem de satélite. Então, eles puderam observar também essa aproximação entre municípios a partir do tamanho das imagens de satélites. Eles criaram quadradinhos, né, dizendo em outras palavras, onde eles puderam identificar se um município ele estava mais próximo ou mais distante de outro município. Então, agora, uma coisa que é importante a gente entender é que como cabe ao município fazer as conexões entre o urbano e o rural, o que você vai ter é a pouca densidade, né, de estradas ou de vias que ligam essas comunidades rurais ao seu distrito sede. Por consequência, essa mercadoria que é produzida, ela tem muita dificuldade de chegar nessas sedes e dessas sedes para outros territórios. Então, isso é uma questão bastante importante, né, para se considerar. Mas quando a gente estudou essa distância mesmo entre uma sede de um município e a sede do outro município. E a gente foi classificando essa distância. Então, os municípios próximos, os intermediários e os muito distantes. Entendi. Interessante demais, né? Nesse caso aí, professora, desculpe, Tâmis, só entrando aí na conversa de vocês. A gente pode perceber, então, uma rede de cidades onde você tem municípios, tem as zonas rurais, municípios menores e municípios que chamaria de agregadores. Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui para tentar ilustrar o que é que eu estou querendo dizer. Nós temos ali no Piauí a micro-região de Picos, e, na verdade, era o grande município de Picos que foi se desmembrando, regiões, vilas e regiões rurais que foram ganhando peso e dimensão política, né, e foram constituindo municípios. Mas, no entanto, esses municípios menores que vivem em volta desse município de médio porte chamado Picos, eles, na verdade, vivem em função do comércio e da infraestrutura de Picos, ou seja, é a infraestrutura desse município maior que irradia para toda aquela micro-região, né? E assim a zona rural ficou mais próxima desse, ou seja, tenta resolver dessa forma essa questão do isolamento. Ela se torna menos isolada a partir desse processo digamos assim, de distribuição ou de partição do território em micro municípios que, de alguma forma, vão formar uma rede, né, de interconexões e que tenta resolver um pouco esse processo do isolamento na zona rural. Não sei se a senhora compreendeu o raciocínio que eu quis colocar. Sim, quando a gente, por exemplo, vocês vão observar nos estudos lá da rede urbana, né? Se vocês pegarem o REGIC, tem uma parte do REGIC que vocês podem baixar do IBGE, que ele vai trabalhar exatamente essa questão das conexões e das produções rurais. Por onde elas vão, que municípios, porque elas estão relacionados exatamente a essa rede hierárquica, né? Porque centros, alguns municípios, eles ganham especificidade por serem centros de distribuição. E aí eles vão recebendo desses outros menores e pequenos municípios essa distribuição. Professora, uma coisa que eu percebo muito, estou percebendo mais agora, depois de eu adentrar esses estudos de cidades pequenas, é que aqui na região do Alto Oeste, né, Pau dos Ferros e seu entorno, a parte rural tem parte que é muito bem habitada,
né? Isso, o que é bem habitado, no meu ponto de vista, para ver se você entende. Tem escola, né? Tem ginásio, tem... Isso eu digo, quase todos esses municípios que eu visitei, Lucrécia, Frutuoso Gomes, aí a parte mais sul do Pau do Serra, os outros municípios, Água Nova, Riacho de Santana, enfim. Quase todos eles têm essa composição, sabe? O rural é como se equipamentos que a gente vê com frequência, por exemplo, equipamentos, quando a gente vai fazer um loteamento urbano, a gente não tem que deixar os equipamentos, né? É como se a parte rural tivesse adentrando aí esses processos de dinâmicas urbanas. Isso é uma visão muito particular, sabe? Que eu estou colocando aqui para a gente discutir. Em um outro momento, eu vejo uma situação bem delicada, que isso foi até o que eu percebi no meu período que eu estava escrevendo minha tese, sobre o olhar do Minha Casa Minha Vida, né? O que estava impactando na configuração da região metropolitana de Natal, é que as áreas de transição entre urbano e rural, que ficaram próximas ali no entorno de Natal, em especial São Gonçalo, né, a parte de Extremóis, Ceará-Mirim, enfim, e outros municípios também mais do interior da região metropolitana, essa parte de transição, muitas vezes, depois de Minha Casa Minha Vida, o que era rural passou a ser urbano exatamente por um processo de reconfiguração de produção de cidade, né, de capital imobiliário aí agindo. Né? Então, onde se tinha lotes rurais com grandes dimensões, viraram lotes urbanos com menores dimensões para otimizar mais o valor do solo, né? Enfim. E coisa que eu não vi foi o que tem hoje nos municípios já aqui do Alto Oeste, que são os equipamentos, né? Esses equipamentos que eu estou falando. Então, são dois cenários bem distintos que eu vejo num só estado como é o nosso, do Rio Grande do Norte, né? A grosso modo falando, distintos mesmo, de verdade, tanto de configuração como de processo de produção de cidade. Aí eu queria aqui ver se você saber sua opinião sobre essa minha visão. Se isso acontece também na Paraíba, aí é onde você atua mais. Olha, eu acho que essa questão tem a ver com, primeiro, que a gente vai ter diferentes graus de urbanização dos diferentes municípios. Então, se você fizer um cruzamento um pouco dessas informações, for olhar um pouco o REGIC, aquela hierarquia, a gente vai ver que as áreas mais, os municípios mais urbanizados, eles estão um pouco acima nessa hierarquia urbana, e tem aqueles que não estão mesmo urbanizados. Então, eu acho que isso acontece em toda a rede urbana brasileira. A gente, diferente de outros países do mundo, como os Estados, como por exemplo nos Estados Unidos, alguns países da Europa, você vai ter, mesmo um pequeno município, ele tem acesso a equipamentos, a serviços, a uma boa infraestrutura, mesmo sendo pequeno, né? Logicamente que, no caso brasileiro, você não tem essa relação dos serviços, equipamentos, necessários para aquela população relacionadas aí ao tamanho, não só ao tamanho populacional, mas você tem até municípios de 30, 40 mil habitantes que não têm os equipamentos e serviços. Você tem municípios, por exemplo, de 80, 90 mil habitantes, 100 mil habitantes, como você tem Patos aqui, que você não tem serviços de infraestrutura, não tem transporte coletivo organizado. Então, isso vai depender bastante desse grau de urbanização dos municípios. Eu acho que é muito importante a gente olhar na escala micro desses municípios quais são as dinâmicas e os processos que vão ocorrendo nessa transformação de terras urbanas em terras rurais. Porque hoje, por exemplo, se você diz, não aparece condomínio fechado no município de 30 mil habitantes, mas se tem uma BR que corta esse município, esses condomínios começam a aparecer, né? Porque você tem aquele outro elemento que é a conexão. Então, muitas vezes não está na sede. Se você pegar o caso aqui de Campina Grande, né? Você tem o município vizinho de Campina Grande, que é Lagoa Seca, que tem
20 mil habitantes, mas todos os condomínios, grande parte dos condomínios fechados de Campina Grande estão no município de Lagoa Seca. Porque você tem a BR, que liga os dois municípios, e porque lá você não tem nenhuma legislação urbanística que regule a produção dos condomínios. Então, é terra sem lei, o pessoal faz o que quer. Então, tem que ver muito isso. Uma coisa que a gente observou, por exemplo, tem a professora Marta Aretti, né? Ela, há algum tempo atrás, fez um estudo sobre as capacidades institucionais municipais para a produção da política habitacional. E ela observava que a maioria dos municípios brasileiros, principalmente os pequenos e médios municípios, não tinham capacidades institucionais instaladas para regular ou para promover a produção da habitação de interesse social. Então, você tem isso que você está relatando aí, né? Conjuntos habitacionais que vão sendo produzidos em pequenas e médias cidades e que nem têm necessidade de serem periféricos, mas são, né? Mas são, isso, Mas exatamente. são colocados distante da mancha urbana do município, e aí trazendo um monte de transtorno para a população. Quando a gente vê que o município não tem essa dinâmica, tem vários terrenos vazios no entorno da mancha urbana, mas os conjuntos não são colocados lá. Muitas vezes a gente já viu casos, eu tenho uma aluna que está aqui estudando o sub-50, né? Minha Casa Minha Vida para municípios com menos de 50 mil habitantes, e ela tem observado isso, que tem muitos casos de municípios que você poderia ter aproximado o conjunto habitacional da mancha urbana, mas que o conjunto habitacional está bem distante, né? Isso vai gerar vai fazer com que você tenha aí um conjunto de problemas depois para administrar, como principalmente esse da conexão do conjunto com a população, com a área urbana da cidade, né? Fora os equipamentos e serviços urbanos. Que do mesmo jeito tem a zona rural, que é bem habitada e tem todos os equipamentos, muitos equipamentos, né, pelo que eu percebi, relacionados a itens como educação, saúde, lazer, esporte, né? Então é uma contradição, assim, essas relações rural e urbana desse processo de configuração, de urbanização. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal. A professora Ângela quer falar. Aqui no chat não apareceu nenhuma pergunta, né? Então, é a franqueada aí a palavra. Isso. A professora Ângela está aqui? Acho que ela está com... Tô. Não sei se ela está vendo. O microfone está desligado. Não, estou sim, estou acompanhando aí o debate e vendo essa questão, né, que tinha um professor, um geógrafo, que veio dar umas palestras e um curso aqui ali na UFRN, e que ele dizia que o que se criava era assentamentos humanos ou aglomerados humanos, mas não cidade, né? Esses condomínios, esses condomínios, seja fechados ou abertos, ou esses loteamentos, eles criavam, né, assentamentos humanos, mas não criavam cidades, né, no sentido do que é uma cidade, o que é uma dinâmica, né, de uma cidade. Muito menos se criava o que compõe, vamos dizer, o conceito de urbano, né? Porque era um uso único, né? O uso habitacional, na maior parte das vezes, únicos, quer dizer, sem nenhum tipo de equipamento, né? Isso é que foi criando, principalmente, a periferia das áreas metropolitanas, que eu acho que difere um pouco daquilo que Tam estava colocando das cidades pequenas, né? Que, embora não esteja próximo às cidades grandes, né? Não compõem uma área metropolitana, mas tem alguns equipamentos mínimos, né? Sim. Agora, ter
equipamentos mínimos não quer dizer também que a qualidade de vida seja excepcional, né? Porque depois do mínimo a gente já precisa de outras questões, né, que deveria vir aí compondo as políticas públicas, né, além do mínimo, né, que é a escola primária ou a questão a Lívia falou da questão de transporte. Eu fico impressionado com algumas cidades, ou você anda ou você tem carro, mesmo sendo uma cidade pequena, né? Ou seja, sim, nunca teve essa preocupação de ter uma articulação do transporte fazer parte da atividade urbana, né? Da cidade. Eu vi uma aluna que analisou, foi a Sul, né? E ela via como que determinados... a Sul é uma cidade pequena, né, no Rio Grande do Norte, ou, né, vamos dizer assim, e como foi crescendo por determinada... foi se dando, né, em direção à estrada, e aí como que aquela população não tinha condições de chegar ao centro da cidade, porque não tinha transporte, que entra na questão que o Fritz estava colocando, né? Quer dizer, até pode ter escola, até pode ter um posto de saúde, né, que é o mínimo, mas não tem outras atividades que seria importante para se considerar uma cidade, né? Para ter uma dinâmica de cidade ou de centro. Professora, tem cidades no interior do Piauí, vou citar uma aqui. Gente, alguém mais? Ou a turma está calada? Fartura do Piauí, por exemplo, é uma cidade que, quando chove, não tem acesso a ela. A estrada fica simplesmente intrafegável e a cidade fica isolada. A Fartura do Piauí fica na fronteira do Piauí com a Bahia. Então, isso é terrível, não só a falta de um transporte interno para a circulação das pessoas dentro do próprio município, cidades de médio porte como Picos, Parnaíba, falando aqui do Piauí que eu conheço mais, vieram ter sistemas de transportes locais há bem pouco tempo. No final do século passado é que começou a estruturar um sistema de transporte, isso aí que a senhora estava falando, né? Então, esse isolamento, eu acho que é um negócio muito, muito trágico para essas cidades. E isso dificulta muito a vida dos pequenos produtores rurais, né? Porque eles poderiam trazer o que produzem para suas cidades, né? E a gente vê a dificuldade que eles têm para levar o que produz, mesmo nas áreas metropolitanas. Né? Mesmo em Natal, por exemplo, é um problema sério para os produtores trazerem, né, os seus produtos até a cidade para vender aquilo que a cidade necessita tanto. Né? Bom, gente, alguém mais, né? Senão a gente vai aí dispensar a professora Lívia, porque a gente sabe muito bem da quantidade de trabalho que a gente tem, não só profissional, como dentro de casa, né, Lívia? Como dentro da está diminuindo, pessoal, graças a Deus, a pandemia está passando. É mesmo. Mas, bom, então a gente dispensa, né, professor? Dispensa aí por hora, por agora. Agradecendo muito a professora Lívia por tudo que ela nos trouxe aí, que vai nos fazer pensar e repensar a questão rural. Eu acho que isso foi bastante enriquecedor nesse aspecto. E agradecendo, Lívia, e até uma próxima, e a gente fica por aqui, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, ou comentar, ou agradecer mesmo, que está aí abrem os microfones. Eu só tenho a agradecer a disponibilidade e a palestra muito esclarecedora. A professora Lívia, estou à disposição. E vamos aí à frente. Qualquer coisa, pode entrar em contato conosco.
Agradeço a disponibilidade de vocês também que estão assistindo, pessoal, prestando atenção que esse é o nosso penúltimo encontro, né? Terça-feira que vem eu fecho, vou tentar apresentar alguns dados sobre a organização dessas cidades pequenas aqui do Alto Oeste. E é isso. Então, só agradecer, né? Foi ótimo estar aqui com vocês, batendo essa bola, trocando essas figurinhas, né? É importante quando a gente tem a possibilidade de dar visibilidade, né? Um estudo, a esses estudos que ficaram lá guardados dentro do Ministério, que nem existe mais, né? Espero que volte a existir para que a gente possa ter dar continuidade a esse tipo de trabalho, porque eu acho que era um trabalho que vinha se constituindo com muita força, né, para a gente ter aí políticas públicas importantes para essas cidades pequenas, principalmente, né? Professora, só uma coisa, esses trabalhos todos estão publicados? Tá lá, naqueles 2 livros que... Certo. Os 2 volumes, 21 e 22. 21 e 22, que estão disponíveis no site do ICA, e esse do IBGE está disponível no site do IBGE. O IBGE aqui. Eu até coloquei aí o link do IBGE. Eu achei aqui na lista, professora, uma edição de 2020, mas fala só sobre a desigualdade em rendimentos entre as áreas rurais. Essa é bem focada no Nordeste. Aí essa foi de 2020, mas é bem mais focada na questão do rendimento, e não da análise geral, como o trabalho que a senhora participou, né? Sim. Está lá na listagem lá do material. Vou passar o link aqui para o pessoal ver. Tem uma lista imensa de material no site. Outra coisa, Líria, é que vamos aguardar o censo, né? Porque Sim. Eu acho que quando já está assim, muito afastado, porque nós fizemos aquele estudo sobre as metrópoles, a gente fez aquilo em 2014, né? Porque foi publicado em 2015, ou seja, a gente ainda estava próximo de 2010, né? Então, aquilo ali teve um significado muito grande, aqueles dados, né, tiveram um significado muito grande. E agora, afastando, quer dizer, já, né, há 10 anos dos dados, mudou muita coisa no Brasil, né? Mudou muito em termos de universidade, de interiorização, né? As universidades, os campos, né? A abertura de novas universidades, aí a UFESA, o desenvolvimento da UFESA, né, aí em Pau de Ferro, ou seja, de outros campos, né? Então, eu acho que vai mudar muito, espero, né, inclusive para melhor, esperamos, né? Pelo menos nesse lado da assistência, eu tenho a impressão que a gente melhorou bastante, obviamente, depois a questão da renda vai caindo, mas eu acho que nós estamos aflitos, né, por esses novos dados do IBGE, né, para os novos dados do censo. Tanto para essa questão que você acabou de nos apresentar, como para estudo das áreas metropolitanas, né, e das cidades que compõem a área metropolitana. Eu acho que estamos aí pendentes, né, disso daí. Mas nós vamos... Com certeza. Nós vamos esperando esses dados e vamos consegui-los. Com certeza. Não é mesmo? Para atualizar todos esses nossos estudos. Parece que em 2022 vai ter, né, o censo. Pelo menos até agora. Sim. Eles estão preparando, né, pelo menos as pessoas para fazer o censo. Aí vamos ver se realmente ele sai. Não, gente, tem que